Mais uma live da série Pitadas de Visagismo. E hoje o tema da nossa live é como as cores neutras influenciam em nossa percepção. Então, olha só para lembrar que esta série de lives, as quais eu estou fazendo todos os dias, a 12:07 pelo horário de Brasília, tem por objetivo criar uma comunidade de profissionais de beleza que trabalhe as suas indicações de uma maneira inteligente, de maneira consciente, tá bom? Porque eu sempre digo que trabalhar a beleza dos nossos clientes não é apenas trazer as melhores indicações de acordo com o equilíbrio estético, mas sim trazer as indicações de uma forma racional, de uma maneira que o nosso cliente entenda. Mais ou menos como a gente vai no médico, que o médico explica pra gente o porquê que a gente deve tomar aquele medicamento, como deve ser tomado, quais serão os efeitos colaterais. Eu digo que as cores que nós utilizamos, todas as indicações estéticas, são como remedinhos ali, que nós vamos colocando no nosso cliente para trazer o quê? Para trazer um equilíbrio à imagem dele. E aquilo tem que expressar o quê? Tem que expressar a sua essência. Tá bom? Então é muito importante que a gente entenda isso, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, acesse ali o link da minha bio, aqui do Instagram, para que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante e para que você também possa trazer as suas contribuições aqui para que eu tenha temas relevantes, tá certo? Então vamos lá, olha só, por que eu decidi trazer este tema hoje? Qual a importância deste tema? É um tema que traz aí bastante curiosidade, né, em relação ao equilíbrio das cores neutras, tá? Então, por que isso é importante? Primeiro, isso é importante para que a gente entenda que estudos científicos, é verdade, estudos científicos dizem que as cores neutras, elas são utilizadas em diversas culturas para trazer o quê? Principalmente sobriedade, tá? Então, as cores têm um poder de trazer esta sobriedade. Aí eu quero trazer um pouco desta questão, talvez mais científica em relação à cor. Por que que as cores neutras, elas trazem mais sobriedade? Por que as cores neutras são combinações as quais o nosso cérebro, o cérebro humano, entende que são harmonias que trazem equilíbrio, que traz calmaria, que trazem paz, né? E faz com que a gente tenha um efeito até de relaxamento. Sabe por que isso acontece? Olha só, porque quando utilizamos cores neutras, combinações de cores neutras, nós estamos utilizando um conjunto de cores que elas têm um comprimento de onda de curto a médio, tá? Então, estes comprimentos de ondas, eles trazem essa sensação de calmaria e de paz. Por quê? Porque eles interferem, vamos dizer assim, menos na nossa percepção. Eles não fazem com que o nosso cérebro gaste tanta energia para processar qual é a informação que aquela imagem está ali trazendo na construção ali do interlocutor, da vestimenta, do acessório, seja da maquiagem, tá? Então é por isso que estas cores neutras, elas têm esse poder de trazer esta calmaria, essa sobriedade. E tem estudos científicos de 2015, se eu não me engano, tá? Embora tenha bastante tempo aí, eu acho que o último estudo foi de 2023, que fala o seguinte, que fala que cada vez mais as cores neutras, elas são utilizadas em todas as culturas, porque ela traz realmente esta sensação de paz, de calmaria. E por que é importante, gente, que a gente entenda de uma forma consciente, tá, o uso das cores? No caso aqui eu estou falando de cores neutras, mas poderia ser de qualquer um outro tipo de combinação, tá? Olha só,
Me diz aqui nos comentários se isso faz sentido para você, tá? O que acontece é o seguinte: cada combinação de cor, tá? Ela pode trazer, eu digo que dois tipos de sensações visuais, tá? Toda a imagem, tudo que a gente ali sugestiona para o nosso cliente, ele pode trazer dois tipos de sensações. É claro, é óbvio, uma de agradabilidade ou outra de rejeição, tá? Mas por que que isso acontece? Porque nós temos, toda a imagem também é um símbolo, que a gente chama de símbolo arquetípico, tá? Então, o seu óculos, o seu corte de cabelo, com a cor do cabelo, tudo isso é um símbolo que pode trazer esta tal mensagem de agradabilidade ou de rejeição, tá? O que é importante que a gente entenda é qual é o significado daquela indicação para o nosso cliente. Então vamos supor, eu estou dizendo aqui nesta live de hoje que as cores neutras, elas trazem essa sensação de calmaria devido ao comprimento de onda eletromagnética sendo um comprimento curto, e isso faz com que o nosso cérebro não perca tanta energia, tendo que pensar ali que tipo de combinação que está sendo feita. Então isso traz paz, traz calmaria, traz agradabilidade, etc e tal, tá? Só que por um outro lado, veja que interessante, vou falar do branco aqui. O branco, ele é uma cor neutra que nas culturas, em determinados países asiáticos, tá? O branco está ligado à morte. Veja que interessante. Mas como assim, Jair, que o branco está ligado à morte em certas culturas asiáticas? E por que é importante que a gente entenda isso? Porque, vamos supor que você está atendendo uma cliente, tá? Que ela faz parte, de repente, desta tal cultura asiática, onde o branco está relacionado à morte, e você vai fazer uma estratégia de imagem ali, o qual o branco seria incluída nesta construção, tá? Então, veja bem, quando a gente pensa assim, que para esta determinada cultura ou para esta sua cliente, de repente, o branco pode estar ligado à morte, pode ter ali uma certa rejeição por parte da cliente, quando você entende isso, tá? E você percebe que esta sensação do branco que ela tem faz parte de um arquétipo, que é um arquétipo individual daquela região ali, e não faz parte de um arquétipo coletivo, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter uma sensação diferenciada do branco, você terá a capacidade de explicar para a sua cliente, tá? Que aquele branco, naquela cultura, enfim, traz aquela sensação de morte, mas que aquilo é um arquétipo individual, mas qual seria o efeito do branco na imagem dela, o porquê que o uso do branco, de repente, é importante para a imagem dela, tá? Então, quando você traz isso de uma forma racional, você consegue, de repente, trazer a sua cliente a um ponto de racionalizar se ela, de repente, vai utilizar o branco ou não. O que eu quero dizer com isso? Tá percebendo o quanto é diferente você trabalhar uma indicação de uma cor, seja ela qual for, tá? Apenas para um equilíbrio estético e de você indicar de uma forma racional para sua cliente do porquê que aquele branco, de repente, pode ser importante ela estar utilizando. Percebe a diferença, tá? E tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Quando você racionaliza o seu cliente de uma maneira consciente das suas indicações, do porquê que você está indicando aquele determinado tipo de combinação de cor, ou porquê que você está indicando aquele tal corte de cabelo, você, na verdade, está devolvendo ao seu cliente, olha que fala interessante, um poder de decisão. Porque o nosso cliente, quando ele chega pra gente, ele entrega nas nossas mãos um poder de decisão, de decidir sobre aquilo que é melhor para ele. Porque ele veio adquirir o seu trabalho, ele veio
acreditando no seu trabalho. E às vezes ele joga uma responsabilidade de uma maneira inconsciente, só que pra gente isso tem que ser consciente, tá? De que quando o nosso cliente ele fala pra gente, olha, você faz o que você achar melhor, ele tá jogando uma bomba na sua mão, porque ele tá dizendo assim, olha, se não ficar legal, também o problema é seu, tá? Mas quando você devolve para o seu cliente as suas indicações, explicando de uma forma racional a ele, fazendo com que ele entenda do porquê que aquela indicação é importante, que pode não ser uma indicação bonita, mas nem tudo que é bonito esteticamente é funcional para a imagem, a gente tem que se lembrar disso, tá? Você está devolvendo para o seu cliente aquele poder que outrora, lá no início da sua consultoria, ele depositou ali nas suas mãos. Você está devolvendo, é como se você estivesse devolvendo uma bomba para ele, tá? Ele te deu uma bomba, jogou uma bomba na sua mão e você está devolvendo para ele. Por quê? Porque você tem um poder de argumentação forte, poderoso, racional, com base numa ciência. E isto nada mais é do que criar, fazer uma construção estética de imagem inteligente, de uma forma racional. Faz sentido isso para vocês? Escreve aqui nos comentários. Você já passou algum perrengue com algum cliente, tá? De alguma indicação, de uma cartela de cores que de repente o cliente não gostou, tá? Já falei sobre gosto, né, de cartela de cores. Às vezes o cliente não se identifica com as cores. Qual é o significado disso, gente? Será que existe um significado racional e emocional por trás? Olha, a Labelle diz faz, sim, a Cris também faz todo sentido, não é? Porque gostos, né? O nosso gosto pode estar ligado a um fato de aceitação estética e cultural, porque, por exemplo, hoje eu trouxe um exemplo assim na minha aula, na minha mentoria, hoje pela manhã, com a minha aluna de visagismo, né? Imagina que eu, Jailson, chego num grupo de punks, por exemplo, tá? Com este cabelo, com esse óculos e com esta camisa, com esta blusa, com esta camisa aqui, a qual eu estou, tá? E eu chego para esse grupo e falo assim, olha, chego ali, sei lá, pro líder daquele grupo e falo assim, meu, eu curto pra caramba as músicas do estilo punk, eu gosto dos pensamentos, das ideologias que vocês têm, eu participo de todos estes gostos aí, né, o qual essa tribo denota, tá? E eu gostaria de fazer parte dela, tá? E aí, de repente, aquele cara vai olhar pra mim, o líder, né, ele vai olhar pra mim e vai falar assim, Jailson, olha só, não, legal que você gosta, que você participa dos nossos pensamentos, assim, mas eu vou te falar uma coisa, para você fazer parte dessa tribo, deste grupo, é legal que você corte o seu cabelo, né, no nosso estilo, que você comece a usar um coturno, umas roupas pretas, tá? Por quê? O que ele está querendo dizer, em outras palavras? Em outras palavras, ele estará dizendo o seguinte, olha só, o seu externo não está representando o seu interior. E quando eu falo, gente, em trabalhar uma imagem de maneira inteligente, é você projetar exteriormente no seu cliente, através das suas indicações estéticas, tá? Aquilo que ele é aqui dentro. Então, nosso trabalho, sim, tem por finalidade a expressão máxima da identidade de uma pessoa, de quem ela é. O seu óculos, o seu corte de cabelo, a cor do seu cabelo, a cor da sua vestimenta deve expressar quem você é aqui dentro. E quando a gente faz esse link do eu interior com o eu exterior, nós estamos trabalhando beleza de uma forma consciente, de uma forma racional e de uma forma inteligente. Então, sim, eu sempre bato na tecla que trabalhar consultoria de imagem, que trabalhar o visagismo é muito mais do que fazer apenas um corte de cabelo, fazer uma indicação ali pensando no equilíbrio estético, tá bom? Que a gente possa cada dia mais passar a pensar nestas questões, porque desta maneira o seu trabalho será um trabalho customizado, será um trabalho personalizado, será um trabalho que atenderá
a máxima que eu vejo bastante aqui nas redes sociais, que quando a gente trabalha a imagem de uma pessoa, nós estamos vestindo-a de si mesma, tá? Então é muito linda essa fala, eu acho linda, vestir-se de si mesmo. Mas o que é vestir-se de si mesmo? Será que nós, profissionais, estamos preparados, né? Como que a gente está vestindo o nosso cliente? Será que a gente está vestindo o nosso cliente de si mesmo ou dele mesmo, né? Deixa eu ler aqui. A Cris diz o seguinte: sim, ela não gostava da maioria das cores, mas era ligada a sentimentos familiares negativos. Cris, isso faz muito sentido, isso acontece muito, muito mesmo. E quando a gente trabalha, nesse caso, né, a gente tem que fazer uma escuta bastante, o que eu chamo de escuta flutuante, tá? É entender o que o cliente ali no momento da entrevista está trazendo das dores dele, daquilo que é necessário para ele, de uma forma racional, né? É prestar atenção ali na fala dele para captar as informações que ele está trazendo. Será que isso é uma dor emocional que ele traz de traumas negativos, de traumas da infância, né? Ou será que esse gosto pessoal, que às vezes também pode acontecer, ele gosta de uma coisa que de repente não tem nada a ver com ele, né? E aí, como que a gente vai trabalhar estas questões, né? Então, temos que ter o quê? Racionalidade. Racionalidade, conhecimento técnico, conhecimento científico para fazer com que o cliente entenda que aquilo realmente vai vestir ele dos seus sentimentos, de quem ele é, aquela indicação, ou que não, que de repente aquilo não faz sentido. E é uma coisa muito importante, tá? É o cliente quem decide se ele vai continuar utilizando, se ele não vai continuar, desde que ele tenha racionalizado sobre aquelas indicações, tá? É sobre isso. Total, você é muito sábio e uma sumidade. Obrigado, Vlabelli. Nossa, que bom ouvir isso. Fico muito feliz. Que bom que você está gostando e que possivelmente esteja fazendo sentido, tá? A Rafaela, uma cliente minha foi verão suave e o guarda-roupa dela só tinha preto. Foi difícil de aceitar. Olha só, Rafaela, então, é interessante, né? Porque preto vai pesar ali, né, num verão suave, principalmente num verão suave, né, vai pesar bastante. E qual é... Vou fazer uma observação aqui bem rápida, tá, gente? Não tem jeito, né? Tem que... Eu sempre vou dando aula nas lives, não tem jeito. Olha só, o preto... Preto, ele é uma cor, tá? Que traz uma mensagem emocional para todos nós, humanos na face da Terra, tá? Isso desde dos mais primórdios, né? Por que o preto traz uma mensagem emocional de luto, de sobriedade também, tá? Porque os nossos ancestrais, na época da caverna, quando eles se sentiam acuados, eles estavam correndo ali nas savanas africanas, tá? E para que eles não fossem presas fáceis, né, e que houvessem perdas ali naqueles grupos, o que eles faziam? Se sentiam acuados, corriam para dentro da caverna. O que se enxerga dentro da caverna? Nada, porque não tem luz, tudo escuro. Então, qual era a sensação emocional daquele campo visual, daquela falta de luz, né? Que haveria uma perda, que eu estou desprotegido, tá? Tanto é que hoje, por exemplo, ainda tem muitos adultos, não sei se vocês conhecem, eu conheço adultos que não dormem no escuro, tá? Não conseguem dormir no escuro total. Tem que dormir com um abajur ligado, numa meia luz, tá? Por quê? Porque as nossas células carregam memórias que são dos nossos ancestrais. Vocês estão vendo, gente, o quanto é importante nós trabalharmos as nossas indicações de uma maneira inteligente ao nosso cliente, tá? Quando você trabalha de uma forma inteligente, quando você traz esse conhecimento para o seu cliente, ele fala, nossa, eu nunca havia pensado nisso. E aí ele se permite ou não, utilizar-se daquela cor ou não utilizar, tá tudo certo. Mas você devolve para o seu cliente uma responsabilidade que outrora ele
havia ali colocado na sua mão, tá bom? Olha só. Estou terminando então essa live, porque é uma live, o propósito aqui destas lives é ser rapidinho, é trazer umas pitadas ali do visagismo. A gente está em horário de almoço, tá? É um horário que de repente você pode pegar no celular e assistir. Eu peço que, se você ainda não preencheu o formulário para as aulas gratuitas que acontecerão no dia 27, 29 e 31, onde eu vou falar de análise de coloração pessoal através da íris, quais são os benefícios dessa análise, onde eu vou trazer mais assuntos em relação à emoção da cor, aos processos psicológicos da cor, tá bom? Então, se inscreva, envie essa live para o maior grupo de pessoas que você puder, me ajude a criar uma comunidade de consultores de imagem que trabalhe a imagem dos seus clientes de uma forma científica, de uma forma inteligente, porque só assim seremos profissionais reconhecidos e diferenciados, tá bom? Um grande beijo a vocês. Obrigado, Rafaela. Que bom que você gostou, bom? E amanhã eu voltarei a 12h07 pelo horário de Brasília com mais uma live aqui, trazendo assuntos pertinentes à nossa profissão, tá? Um abraço e até mais.